partir de agora na Jovem Pan News Joinville. Pan News Entrevista. Muito bom dia aos ouvintes da Jovem Pan News AM 1250. Hoje, dia 24 de setembro. E a presença ilustre hoje aqui é do inspetor Simão, policial rodoviário federal, é palestrante há 15 anos. E o Simão veio aqui dar umas dicas pra gente, Semana do Trânsito, veio falar sobre o trabalho dele e também, como a gente fez ontem com o Sargento Rolf, conscientizar as pessoas sobre o trânsito. Bom dia, inspetor, seja bem-vindo aqui ao programa. 15 anos fazendo palestra, é tempo, hein? Bom é história. Bom dia. 15 anos. A gente tá há 25 na polícia, né? E há 15 trabalhando nessa área de educação, né? Um pouco mais ativo, às vezes um pouco menos ativo, mas é um trabalho que sempre está na nossa... E é legal a gente lembrar que esse também é um trabalho da polícia, e a polícia tem feito isso também, né? Porque às vezes as pessoas acham que o trabalho é só multar, os caras só querem ganhar dinheiro, que não tem... Tem tanto trabalho de conscientização, tanta... eu já vi esses tempos tava tendo uma obra e pararam, né? Pararam as pessoas e o policial passou do lado, assim, no carro, assim, e avisou pra moça que tava ao lado: senhora, banco de trás também tem que ter cinto, também tem que usar o cinto, mas ele não multou. Sim. Entendeu? Ele deu um toque, uma orientação. Sim, daí ele ficou esperando a pessoa do banco de trás colocar o cinto. Ele falou: agora sim, sempre usa, né? E o cara ali falando e pegou e saiu. Mas tu vê que também tem o trabalho da orientação nesse momento. Isso, Quando a gente fala da polícia rodoviária, Ricardo, às vezes as pessoas imaginam que a polícia rodoviária só está na rodovia para fiscalizar o excesso de velocidade e tudo mais, né? E a polícia rodoviária mudou muito, porque ela já tem 81 anos, né, a polícia rodoviária. E no começo era só patrulhamento da rodovia. Ela mudou, veio para dentro da cidade, trabalho de polícia e tudo mais. Mas o carro-chefe nosso é o trânsito, né, sempre foi. E essa abordagem de tu educar, de tu às vezes multar, às vezes não, é de cada policial. Tem policial que é mais canetão, como nós falamos, que quer multar todo mundo. Tem alguns que já são mais educativos. Explica o porquê daquela situação, como esse caso que tu falou, inclusive, né? se ele multasse, ele estava no direito, porque a lei fala que tem que utilizar, né? Então ele não estaria fazendo nada. Então. Né? Só que assim, cada um tem um tipo de abordagem. Por vezes, a maioria das vezes, tu parar um camarada e explicar aquela situação, por que ele vai estar usando cinto de segurança no banco de trás, ele vai ser muito mais conscientizado do que a multa. A multa, a primeira coisa, a pessoa fica, foi multado, sacanagem, é uma fábrica de multa e tudo mais. Eu não sei se era vergonha ou medo, mas a mulher ficou roxa. Eu vi assim, ela ficou levando, né, um puxão de orelha do policial. Como começou essa história de palestra, Simão? Então, como eu falei, eu já estou há 25 anos e eu gostava muito do trabalho que alguns amigos mais antigos faziam, né? Porque eles iam na escola, brincavam com as crianças. O brincar é um modo de falar, mas era um brincar educando, né? Falava o cinto de segurança já na época, o celular quase não tinha, mas iam dando toque para essas crianças para falar, para elas cuidarem do pai. Porque assim, a gente vive num mundo que a gente tem que ter exemplos. E eles falavam com as crianças, para que as crianças cobrassem dos seus pais, e os pais, teoricamente, ficariam envergonhados, para eles terem uma conduta mais apropriada no trânsito e até como cidadão mesmo. A gente comentou ontem que a criança, quando aprende, ela fica ligada o tempo inteiro. O pai pisa na bola, ela puxa a orelha, ela fala. Sim. Como eu falei, a gente vai em escola. Eu fiz um trabalho há 2 semanas atrás numa escola, e nós temos um bloquinho pequenininho, que é um mini bloco de multa, e que aquelas crianças elas não eram alfabetizadas ainda, né? Mas eu falei, se o pai fizer alguma coisa errada, tu arranca um papelzinho desse e entrega pro pai. Pai, tá errado. O pai vai entender direitinho o que é aquilo, que é uma multa, né? E aí ali na hora que a gente tá brincando com as crianças e falando, aí um já fala, o meu pai usa o celular, o meu pai furou o sinal vermelho. As crianças estão ligadas o tempo todo, por mais que o adulto não perceba, as crianças sabem o tempo todo. X9 total. E ele sabe o que é certo e o que é errado. Sim, porque sempre tem alguém na escola falando, e na televisão falando, e o pai falando, só que o pai deu aquela vacilada de furar um sinal, passar no amarelo, ou usar o celular. E aí quando terminou o nosso trabalho ali, já estava no final do horário das crianças, os pais começaram a buscar, e um pai pegou o filho, e eu estava conversando com a diretora, e o pai falou, seu policial, o senhor me desculpa aí, não sei o quê. Tranquilo, não sabia o que era, né? Ele disse, já recebi uma multa do sinal vermelho, amarelo que eu passei ontem, ele já me puxou a orelha. Então, quer dizer, as crianças ajudam o nosso trabalho também de fiscalização, porque daí o pai fica envergonhado, ele começa a se policiar mais, e tentar não fazer, pelo menos na frente da criança, né? E por outro lado, serão motoristas melhores quando crescer, né? Porque a criança não esquece, ela guarda isso e vai levando para a vida. Né? Justamente, né? Os meus filhos hoje são todos adultos, né?
eles dirigem, têm os seus carros. Mas mesmo antes da lei da cadeirinha, eles tinham 2 anos, há 20 anos atrás, eles já usavam o cinto de segurança no banco de trás. Sempre. Eu ia sair de casa, coloco o cinto. Se eles não colocavam, eu parava o carro, desligava e ficava ali com o braço cuidado. Na hora que vocês colocarem, a gente vai embora. Legal. Geralmente quando ia fazer um lanche, que daí eles queriam ir. E depois eu parava o carro e já botava o cinto, não precisava mais falar. E depois eles cresceram, tem a habilitação, e quando eles vão andar com o carro hoje, eles olham para o banco de trás, porque esse é o papel do motorista. O motorista é o responsável do veículo, né? Ele tem que olhar no banco de trás e ver se as pessoas estão com cinto de segurança. E ele hoje faz isso. Eles olham, coloca o cinto aí. Ah, não, mas não precisa. Não. Tá no carro, tem que ter o cinto de segurança. E eles se tornaram o chato da história. E aí outro dia eu dei carona para um amigo do meu filho, e eu fiz a mesma coisa. Eu saí, ele não botou o cinto, eu falei, fulano, coloca o cinto. Pô, tio tá igual o Bruno. Esse dia eu disse, não, o professor dele fui eu, então... Tá com o mestre do mestre. Justo, Então, realmente, são pequenas coisas que podem fazer diferença na frente, né? E como tu disse, se de pequeno a gente vem aprendendo uma coisa, isso se torna algo tão natural que tu não percebe. Como é usar o cinto de segurança no banco da frente? Hoje, a gente está tão acostumado a entrar no carro, colocar o cinto, ligar e sair, que é automático. Tu não pensa mais, eu tenho que botar o cinto. Tanto é que se tu fizer assim, estiver no lado do passageiro, depois estiver andando e tu olhar para o motorista, tu não botou o cinto, o cara vai dizer, opa, não botei, mas eu estou de cinto. É tão automático que tu não se percebe fazendo esse tipo de coisa. Não, e acontece com a gente que usa, quando eu peguei carteira, já era nessa onda do cinto, né? Sim, já tinha sim. que ser, porque eu morava em Blumenau, foi uma das primeiras cidades a ter a obrigação do cinto. E às vezes o carro, só coloca o carro, sei lá, 10 metros pra frente, tu entra e coloca o cinto, porque se não coloca parece que tá solto assim, né? Justamente, é o hábito, porque o hábito é assim, tu faz várias vezes até que ele se torna automático, né? Até tem algumas pesquisas que falam que são 21 dias, eu tenho que criar o hábito de tomar, sei lá, água com limão de manhã. Se tu fizer durante 21 dias consecutivos, depois fica automático. Fica automático, daí tu já não percebe mais isso. E é tu cuidar do trânsito, é tu cuidar da faixa onde tu está dirigindo e diminuir a velocidade quando está chegando no próximo à faixa, próximo de uma escola. São treinamentos que tu faz para que se torne normal e natural isso, né? Simão, então, falando de trânsito, quais são as principais orientações ou quais são os principais erros que as pessoas cometem para orientar as pessoas que pegam BR, pegam essas estradas, né? Ontem a gente estava falando do trânsito municipal, que é diferente, né? Sim. São uma outra categoria de velocidade, também de trânsito, né? Cruza mais com caminhões e tal. Quais são os principais erros que as pessoas cometem nas ruas que causam acidentes? Então, assim, tanto na cidade como na rodovia, Ricardo, é o celular. Hoje o celular é um grande problema, porque ele é um distrativo. A pessoa acaba se distraindo por conta do celular, né? Mexe ali vou só dar uma olhadinha no WhatsApp e aí... Porque assim, só para ter uma ideia, se tu tirar o olho da estrada durante 5 segundos, que é o tempo de tu pegar o celular, abrir o WhatsApp, digitar OK e enviar, são 5 segundos. Se tu tiveres a 100 km por hora, ou melhor, se tu tiveres a 80 km por hora, tu vai andar 100 metros. Então, se tiver uma fila parada, numa curva, 100 metros é muita coisa. A pessoa acha que não, mas é muito rápido e quando tu vê, tu já bateu na traseira de alguém que diminuiu ou que aqui no caso da cidade parou numa faixa e é o suficiente. E aí na rodovia também nós temos um grande problema de velocidade, né? A velocidade, por exemplo, na 101, um grande trecho, a velocidade é 100 por hora. Parece pouco, mas é que a 100 por hora tu consegue ter o controle total do teu veículo, consegue administrar ele numa curva e tudo mais. Então, falta de atenção no celular, a velocidade e nas pistas simples, aqui na nossa região nós temos a BR-280 e tem a 470 e tem as rodovias estaduais, são as ultrapassagens, né? Tanto que assim, se tu perceberes, a legislação ela vem mudando conforme a necessidade. Por exemplo, a bebida. A bebida antes era uma multa relativamente barata. Eles vão apertando o valor da multa, aumentando o valor da multa e diminuindo a tolerância, né? Hoje a tolerância é zero. Tem uma margenzinha de erro quanto ao equipamento, a tolerância é zero. E a multa custa R$ 2.900. É alta. Lógico que se tu pensares que numa abordagem tu for parar de multado, e 2.900 é caro, não é barato. Só que se tu atropelar alguém, machucar alguém, ou se machucar, ou mesmo alguém do teu carro, esse dano vai ser muito maior do que isso. Porque não é só o financeiro, né? Tem o dano intelectual, tu fica ali traumatizado. Deixa alguém paraplégico, porque não é um tipo, tá sendo muito pessimista. Acontece, né? Muito, não tem ideia de quanto. Às vezes a gente que trabalha com isso, a gente sabe quanto isso acontece. E as pessoas que estão de fora não imaginam, né? Por exemplo, eu fiz um levantamento agora no relatório a seguradora do DPVAT, que paga as indenizações, eles todo ano eles atualizam os relatórios deles, né? No ano passado, no Brasil,
eles pagaram indenização por morte de 38 mil indenizações. Ou seja, morreram 38 mil pessoas por morte, morreram em causa de acidente, né? Às vezes no local, às vezes depois, mas o seguro pagou 38 mil. E 38 mil é muita gente, cara. Muita gente. Não, e muita gente às vezes não procura, né? Não, justamente. Muita gente não procura porque não sabe. Não sabe. Então alguém vai procurar depois, ou procura tempos depois, que também acontece, daqui 2, 3 anos, alguém diz, mas tu pegou o seguro. Então, esse número não é tão preciso. Mas é muita gente. Já é alarmante, já muito. É assustador. Eu fiz um trabalho ali em Garuva, que é a cidade próxima aqui. Só para ter uma ideia, Garuva tem 17.800 habitantes. 17.800 habitantes. E morreram ano passado no Brasil 38 mil. Foram 2 Garuvas e tanto que morreram. Tu imagina uma cidade completamente deserta. Umas 2 cidades. Justamente. Então, assim, é um número muito alto. E então na rodovia o que é? Falta de atenção, velocidade, ultrapassagem, e o grande problema que daí é tanto na cidade, principalmente na cidade e na rodovia, é a bebida, né? A bebida, as pessoas não têm ideia do quanto isso pode atrapalhar a vida delas, que diminui o reflexo, atrapalha a direção. E eu digo que tu beber e dirigir é uma decisão que tem que ser pensada antes do beber. Porque depois que tu bebe, tu fica mais inteligente, tu fica mais valente. Acho que tem reflexo mais rápido. Justamente. Tu nunca ouviu alguém dizer, eu bebo e dirijo melhor? Fica valente, né? O cara tá... Eu tinha um amigo que de vez em quando ele bebia, às vezes saía e falava, cara, deixa eu dirigir. Eu falava, cara, eu não bebi, tu bebeu, qual o sentido de tu dirigir, né? Sim. E ele sempre queria dirigir. Ele falou, não, cara, não muda nada, cara, eu bebi um pouco. Até o dia que ele bateu atrás de um carro parado no trânsito, daí o carro estacionado. Daí eu falei, como que tu bateu num carro? Ele falou, cara, na minha cabeça eu tinha desviado. Mas quando eu vi, já tinha batido. Daí ele falou, cara, aprendi pra vida. Eu falei, cara, olha a importância. Tu imagina se tivesse uma mulher ali, uma mulher grávida, uma criança no carro e tu machucasse alguém e tu mesmo. Fala, cara, nem me fala, eu nunca mais quero nem chegar perto de um carro quando tiver... Então, aqui em Joinville nós tivemos, tu falou do carro parado, tivemos um caso que ficou bem famoso, que tinha uma moça pegando algo no porta-mala, na frente de uma pizzaria, de uma lanchonete, um carro veio e colidiu na traseira do carro e esmagou as pernas dela. Tem toda uma repercussão aí. E assim, ela está sofrendo bastante, com certeza, perdeu uma perna e tudo mais, mas aquele motorista que bateu atrás dela, com certeza também é um sofrimento psicológico, né? Porque, vai ficar, não vai ser mais o... Ele vai ficar, que vacilo que eu dei, machuquei muito a menina, podia ter matado aquela menina, como ficou a filha daquela moça. Então tem todo esse trabalho que tem que ser pensado também, né? Que as pessoas dizem, eu bebo e não dá nada. Não dá nada, beleza. Tem um amigo meu, um conhecido meu, que bebeu e estava indo para casa na madrugada, cuidando. Pra ter uma ideia, ele parou no sinaleiro 2 horas da manhã no centro da cidade. Preocupado, não vou furar, não vou chamar atenção. E veio um outro motorista alcoolizado, perdeu a direção, perdeu o controle do veículo e bateu no carro dele. Aí quando chegou a polícia militar lá para fazer o boletim e tudo mais, que ninguém tinha machucado, eles fizeram o bafômetro dos dois. No que estava errado, que se perdeu, e nele que estava certo. Mas os dois tinham bebido. Então os dois foram presos na mesma célula. Então... esse é outro dado importante que a gente fala. Às vezes o cara tá, ou faz alguma coisa, tá embriagado, ou como até o Rolf falou, sobre efeito de qualquer outro tipo de droga, às vezes não tá fazendo nada, ou acontece, ou atropela alguém por culpa da pessoa que se jogou na frente do carro, vão fazer o bafômetro e o cara vai ser culpado. O inspetor Simão, ele é palestrante. Depois do intervalo a gente vai falar sobre o conteúdo das palestras, né? Quem quiser chamar também para fazer palestra, conscientizar em escolas, tem um trabalho muito legal com crianças. Ele tá sério aqui, mas é uma figura, é um cara muito engraçado. Quem conhece o Simão sabe disso. É uma pessoa sensacional e sempre traz alegria por onde passa. Depois a gente vai falar então com o Simão sobre essas palestras e sobre o conteúdo da palestra. Depois do intervalo. Pan News Entrevista. Pan News Entrevista. De volta aqui na Jovem Pan News AM 1250 e hoje estamos falando aqui com o inspetor Simão da Polícia Rodoviária Federal, palestrante há 15 anos e veio trocar um pouco do seu conhecimento aqui conosco no programa. Simão, vamos falar das suas palestras, do conteúdo que eu acho que é bem importante. A gente estava comentando aqui no intervalo das empresas, né? Às vezes tem empresas aí, tem 30, 40, 100, 200, 500, 1000 funcionários, uma orientação leva
né, o Simão às vezes está salvando vidas ou está evitando acidentes, que até a gente pensa, né, o Rolf estava falando, a gente só pensa assim, morreu no acidente, mas tem toda essa parte, como ele falou, se uma pessoa ela fica debilitada, ela afeta muita gente em volta dela. Uma pessoa que morre também, às vezes é um pai de família e deixa crianças e deixa tal. Também tem a parte financeira que as pessoas às vezes esquecem, né? Hoje a gente sabe, qualquer peça do carro, qualquer descuido, qualquer batidinha também é muito caro. Então é muito prejuízo, vamos dizer, psicológico, financeiro, né? Sentimental e tudo envolvido. E essas palestras são importantes e por isso que a gente está trazendo aqui na Semana do Trânsito. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa história da palestra, o que vocês já fizeram, o conteúdo. Assim, nós somos muito solicitados nas empresas, principalmente na CIPAT deles, né? Naquela semana de prevenção de acidente de trabalho e tal, as empresas nos convidam. Algumas, habitualmente, todos os anos nos convidam, outras uma vez ou outra, mas a gente sempre está disponível. Nós não temos custo para fazer esse trabalho, eles nos solicitam, a gente vai lá. O outro trabalho que a gente faz são nas escolas, que daí algumas escolas a gente oferece, faz uma parceria com eles, é um trabalho às vezes um pouco mais longo, de mais do que uma palestra só, porque com crianças eu trabalho de forma diferente. Eu falo para o adulto, ele vai entender exatamente o recado que eu quero dar. Se ele vai mudar ou não, é uma outra questão. Mas para a criança não, para a criança tem que fazer um trabalho para que ela realmente entenda. Então, a gente vai em muitas empresas, faz o trabalho lá de uma palestra de 50 minutos a 1 hora, e com as crianças a gente tem que mais vezes fazer isso. Então, um projeto chamado Educar, que é um projeto de 6 meses na escola, que a gente ajuda e orienta os professores a estarem trabalhando com a temática trânsito, não falando de acidente, mas trânsito no modo geral, né? Porque o trânsito tem a ver com o cidadão. Porque se tu tiver um bom motorista, um bom passageiro, tu terá também um bom cidadão. E o cidadão é para a vida, não só para o trânsito, né? O cidadão enquanto filho, enquanto pai, enquanto marido, a gente tem essa preocupação. Lógico que a gente não aborda diretamente essa temática. Mas aí então nas escolas a gente faz esse trabalho. A gente faz outros trabalhos também, né? Um trabalho muito legal que quase não aparece, a gente vai todos os anos no hospital infantil, na aula de oncologia ali com as crianças, a gente pega uma moto nossa, que assim... sirene, giroflex, o fardamento é encantador para as crianças, né? Alguns têm, né? Quantos não querem ser policial, né? Então. E aí as crianças estão lá na ala oncológica, tristinho, debilitado, fazendo um tratamento, a gente coloca uma motocicleta dentro do elevador, leva a moto lá em cima e não ligamos a sirene, porque a sirene é muito alta, vai atrapalhar várias pessoas. Mas a gente liga o giroflex, as crianças vêm bater foto, e algumas acanhadas, e é como um ambiente muito sério, a equipe que a gente vai lá é uma equipe já mais brincalhona e tudo mais, a gente atira um sorriso daquelas crianças, coloca as crianças em cima da moto, vamos bater foto, daí eles ficam rindo, dizem, não, nada de rir, agora tu é policial, cara de mal, fecha, cruza o braço e faz uma cara de mal, de mala mesmo. Para pegar bandido. Para pegar bandido. E aí nisso entra junto o pai, entra junto a mãe, é um trabalho muito legal, assim, é muito bacana, que tira um pouco dessa seriedade que está dentro do hospital, né? Que ali as crianças estão, como eu falei, em tratamento, algumas com quadro clínico que não é muito promissor, assim, mas que por um momento ele acaba esquecendo também. Lógico que em Joinville tem outros trabalhos também, mas o trabalho que a Polícia Rodoviária faz no hospital, a gente vai lá todo ano fazer esse tipo de trabalho, né? Aí distribuímos bandana, alguns adesivos, bottom. E na escola para os pequenos, como eu falei, a gente tem um bloquinho de multa, que a criança usa aquele bloquinho, entrega para o pai e o pai já sabe que fez alguma coisa errada. Então assim, o pai começa a se policiar para ele dar um bom exemplo para o filho. Porque isso que é importante, a gente que é pai, a gente tem que pensar que nós somos exemplo do nosso filho. E se eu for um cara muito brigão, ou muito, vou falar, no trânsito assim, que ele é muito agressivo no trânsito, e depois não adianta dizer para o filho, filho, tu não tem que fazer isso. Mas a criança se espelha. Ele se espelha, né? É o caso do pai que tem um filho que está começando a dirigir. Filho, tu vai pegar o meu carro, mas sabe que não pode beber e dirigir. Mas aí no final de semana o filho está ali, o pai toma 2, 3, 4 cervejas e sai dirigindo normalmente. Então, quer dizer, faz o que eu falo e não faz o que eu faço? Não, tu tem que ser o exemplo o tempo todo, né? Tem que ser o exemplo o tempo todo para que essa criança olhe e diga, cara, quando eu crescer eu quero ser algumas coisas igual ao meu pai e outras coisas não, né? Que a gente não é perfeito. Quanto tempo tem a palestra, Simão? Então, com as crianças é uma temática diferente. É 30 minutos, 40, porque logo depois disso elas começam E a criança dispersar. em que idade que você fala? Crianças, o último que eu fui agora tinha de 4 a 6 anos, né? Mas a gente trabalha só. com adolescente também. Todas as detalhes. Cada um a gente aborda de uma forma diferente. Para adultos também, de empresas. Também. Questão de meia hora, 40 minutos. Não, adulto a gente procura um pouco mais, né? Sim. Daí a gente fala estatísticas, mais detalhado, ele tem um entendimento melhor, a gente consegue abordar vários assuntos nessa. Então é em torno de 1 hora, de 50 minutos a 1 hora, né?
Não tem custo, então, para Não tem custo, não tem custo. Só depende da agenda, né? Porque o Simão a gente chamou para cá, mas ele vários dias ocupados. Então, uma das coisas que as escolas procuram muito a gente é nessa época agora da Semana de Trânsito. A gente gostaria de, quem está nos ouvindo aí, que pode nos procurar o ano inteiro, porque trânsito... O Rolf falou isso ontem também, não só na Semana do Trânsito, gente, então, toda hora é hora de conscientizar, então a gente fica esse puxão de orelha até pra gente aqui. Justo, porque a gente começa a lembrar quando tu tá fazendo campanha, que parece propaganda, mas não, cara, o trânsito é todo dia, o dia todo, não tem como a gente falar da vida sem falar do trânsito, é como o ar que a gente respira. Eu não penso no ar. Eu não penso no trânsito, mas você não consegue ver nem sem um... E o tempo todo tá rolando, né? Se agora pegar uma imagem da BR ali, vai estar... Justo, justamente. Né? E na BR nós temos aí o problema de algumas obras, que a gente tem, aqui na 101 nós temos a concessionária, né? Que ela programa, a gente fica ajustando isso por causa de feriados e tudo mais, para diminuir o quanto maior possível o dano ali do usuário que está transitando. Né? E para ter o Simão lá fazendo palestra, ou com a criançada, com os adultos também. Então, adultos também você usa essa forma engraçada, né, Simão? Também, Simão... é que cada um tem uma dinâmica diferente. Né? Aqui em Joinville nós somos de 3 palestrantes, são 3 palestras diferentes. Sim, porque tem um que é mais sério, que é mais técnico, tem um que é um pouco mais brincalhão, eu procuro ser um pouco mais lúdico realmente, faço algumas dinâmicas ali quando eu falo de dinâmica, as pessoas pensam que vão ser expostas. Na verdade, não, ele entra muito e sai. Tem que dançar ali na frente. Não, é uma coisa realmente traz que acaba descontraindo o ambiente e ninguém é exposto ao ridículo ou alguma coisa assim. E aí, quem tiver interessado pode mandar um e-mail para nós, né? simão.edson. Então, vamos lá, Simão, a Camila vai botar no vídeo para quem está acompanhando, simão.edson. Edson, Simão sem acento, né? @PRF, de Polícia Rodoviária Federal, PRF. .gov.br. Ó, tá ali, .gov.br. simão.edson@prf.gov.br, tá na tela aí para quem quiser acompanhar, quem estiver acompanhando a gente por vídeo, pelo Facebook, também pelo YouTube. Simão, muito obrigado pela sua presença aqui, esclareceu as nossas dúvidas, foi bem legal. Fica a dica aí para quem quiser trazer o Simão, cara, é muito gente fina, muito legal. Eu acho que com certeza vai transmitir a mensagem de uma forma muito leve. Perfeito. Né? Por mais que seja um tema muito sério, eu acho que essa é uma forma legal de fazer as pessoas absorverem também. Obrigado, Simão, seja sempre bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Obrigado pelo espaço, obrigado pela conversa. E realmente isso, a gente tem que estar lembrando o tempo todo esses pequenos detalhes para fazer uma mudança na vida, né? Muito obrigado. Legal, então. Pessoal, depois do intervalo, temos aqui já Fernando Gonçalves para o painel Pan News. Então, depois do intervalo, mais uma edição do programa. A gente volta a se falar na quinta-feira. Amanhã, quem fará o Pan News Entrevista é o Osni Martins, que vai estar entrevistando o Alexandre Simas. A Jovem Pan News Joinville apresentou Pan News Entrevista. De volta amanhã.